Olá, eu sei que a aposentadoria é sonho de muitas pessoas, sempre a gente vê aquele comercial onde tem um casal de idosos curtindo a vida, férias, mas na verdade isso não é tão simples assim e a gente precisa pensar em planejar um pouco a aposentadoria. Tem gente que não quer nem saber disso, disse, olha, quando chegar na minha hora isso vai acontecer. E é isso que eu queria te mostrar aqui um pouco mais de luz aqui a esse assunto, como é que está sendo paga essa aposentadoria e quais são as mudanças futuras. No meu caso, eu tenho mais de 35 anos de trabalho, não me aposentei, ainda depois da reforma da Previdência ainda tem mais uns 10 anos na frente, ainda vou me aposentar com 60 e poucos anos. E eu vou te ser sincero, é possível que ainda tenha outras reformas da Previdência e quando eu estou chegando, logo na minha vez, né, eu poderia me aposentar. Eu tenho parentes que se aposentaram com 49 anos no passado, mas agora a gente não consegue mais fazer isso. A gente vai entender melhor esse mundo e o que acontece em relação à aposentadoria para abrir seus olhos, para você não ficar dormindo sobre esse assunto. Então vamos para a prática aqui. Antes de iniciar, eu queria te fazer essa pergunta em tela aí. Você acredita que vai se aposentar pelo INSS quando acabar todas essas explicações que eu vou dar? Acho que você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Primeira coisa é o seguinte, é como andam os gastos, na verdade, com a Previdência no Brasil, né? Imagina aqui o seguinte, que o Brasil em 2025 teve um rombo, né, de 320 bilhões com relação somente a gastos com Previdência. E muita gente não entende esses números, né? É impressionante. Porque, primeiro, que são muitos zeros. E o que é que isso significa? Porque, na verdade, 320 bilhões é um número vazio. Mas quando eu começo a associar isso, aí começa a fazer sentido para não só a minha vida, como a sua vida. Primeiro que 320 bilhões, se eu multiplicar ela por 3 anos, dá mais ou menos 1 trilhão. E o que é que significa também 1 trilhão? Vai continuar na mesma dificuldade de associar. A arrecadação federal foi 2,8 trilhões. Então, se você tem um rombo aqui de 320 bilhões, a cada 3 anos você vai ter 1 trilhão, imagina aqui como vai ficar para pagar essas contas que já estão negativas. E é por isso que muita gente fica dizendo, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro. De fato, o governo hoje está apertado porque ele não consegue mais aumentar a arrecadação de impostos. Afinal de contas, se ele fizer do jeito que está fazendo, você está vendo a fuga de empresários para outros países. Se não tiver quem empregue a gente aqui, a gente vai ter esses números, como mostra hoje, de desemprego. Aparentemente, os números oficiais são bons, mas se você soma esses números com a quantidade de pessoas que está recebendo pelo menos o Bolsa Família, você vai ver que o número de desempregados é altíssimo. Afinal de contas, o cara só está recebendo o Bolsa Família porque não consegue, na grande maioria, um emprego, né, de qualidade. Então, a ideia aqui é que a gente entenda que a gente não, se a gente afugentar mais ainda o empresário, se a gente não estimular o crescimento do país, essa arrecadação vai ser cada dia menor. Afinal de contas, o governo não gera receita, até as estatais estão dando prejuízo. Mas, em cima disso, a gente tem uma população que hoje depende, certo, de previdência social. E se você pensar que daqui a cada 3 anos tem quase 1 trilhão que vai se gerando de débito, a gente vai ter problema de pagar no futuro as contas, né? E logo na minha vez ou na sua vez vai acontecer isso com muito mais frequência. Isso já aconteceu em outros países. Quando a gente fala de INSS, né, a gente vai lembrar sempre que ele paga, né, as aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez, entre outros, auxílios, doença, acidente, né, reclusão, salário maternidade, pensão por morte, benefício de prestação continuada, que são aquele BPC-LOAS, que é para idosos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda. Aí no Brasil, a gente diz assim, olha, isso aqui precisa, porque eu não estou dizendo que não precisa, que a gente não precisa ter um auxílio social, mas imagina que tudo isso aqui, né, o INSS está pagando, e olha o déficit que a gente já viu lá, o rombo que está lá em relação à Previdência. E cada hora a gente exige, olha, não sei de onde é que vai sair dinheiro, mas eu quero que saia dinheiro, eu quero a minha parte, eu quero que pague, o Estado tem que se virar, mas tem que se virar como? Né? Porque quem gera dinheiro não é ele. Né? Quem gera dinheiro é o empresário. Se o empresário a gente não estiver abrindo mais empresas. A gente tem que entender isso. Né? Olha o perigo que está entre o pensamento da população, a realidade das contas públicas. Esses dias eu peguei um Uber e a pessoa virou para mim e disse assim, olha, rapaz, eu preciso me aposentar, na verdade eu já estava aposentado, e ele disse, eu preciso parar de trabalhar, porque eu não aguento mais trabalhar, e minha aposentadoria não dá, e é um absurdo. Aí eu perguntei para ele, você entende como funciona a Previdência? Aí ele, não muito, me explique aí. E eu peguei aqui essa tela aqui, que é de uma reportagem antiga lá do Infomoney, e ele mostra aqui o seguinte, que em mais ou menos 1980, a gente tinha 9 pessoas trabalhando em idade ativa para cada idoso. Então, 9 pessoas, por isso que a gente chama o sistema do Brasil de pirâmide, né, da Previdência, porque tinha 9 pessoas contribuindo
e ia lá, vamos falar assim, para a caixinha da Previdência. E você pegava, tinha um idoso ali, aquelas 9 contribuía, dava para aquele idoso pagar as contas da Previdência. Então a Previdência ia nessa pisada aí. O que é que acontece? Isso aqui, como era uma projeção, que foi uma matéria de 2019, eles estão projetando 1,6 pessoas em idade ativa para cada idoso. Então, quer dizer, você não vai ter gente. A previsão era mais ou menos aqui, 2,5 em 2040. Você acha que 2,5, duas pessoas conseguem, com a sua arrecadação, pagar a aposentadoria de uma pessoa que está parada? Ou seja, é esse cálculo que gera aquele rumo que eu mostrei lá. Então, é por isso que toda hora os governos tentam aumentar a idade mínima, né? E a gente, por quê? Porque não tem dinheiro, porque o rombo já está grande, né? E um ponto aqui muito importante, a gente tem uma reforma da Previdência que ficou 65 anos para homem, eu acho que 62 para mulher, né? Se aposentar. E aí o que é que acontece? Aqui está 60, mas se não me engano são 62. Qualquer coisa você volta aí no comentário. E a previsão é o seguinte, que com 65 anos a pessoa se aposentasse e vivesse aqui entre 80 anos, mais ou menos, 77 e 80. Ou seja, você ficava aqui com 15 anos de sobrevida usando da Previdência, né? Então, o que você... Não é que você montou uma carteira, juntou aquele dinheiro, né? Afinal de contas, o sistema não é esse. O sistema é esse aqui, né? Onde você tem um grupo que está na ativa pagando quem está aposentado. Mas se a gente imaginasse a situação, que eu vou fazer uma simulação para você entender melhor, a gente vai ter o seguinte, que a tendência das pessoas é viverem mais. Mas como é que vai pagar essa previdência? Já está aquele rombo. Não tem como ficar aumentando imposto, senão o cara vai trabalhar para quê? Ninguém vai querer trabalhar, todo mundo vai dizer, rapaz, eu quero Bolsa Família. O governo quer. Né? Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então a expectativa, naquela época que em 2017 chegasse a 82 anos, chegou mais ou menos hoje. A expectativa é essa daqui, de 82 anos. Então você tinha um cara com 65 para 82, né? Quase aqui, um pouquinho, quase 15 anos, né? Que você tinha de sobrevida, né? Para você usar aqui da sua aposentadoria. E no caso dessa mulher, no caso da mulher, na verdade, como a mulher vive mais do que o homem, esse gap ainda é maior, porque ela se aposenta antes e morre mais velha. Então, quer dizer, fica mais tempo usando, né, do dinheiro lá da Previdência. Né? E como é que funciona hoje, né? Porque muita gente também não sabe como é que essa questão de quanto é que a gente contribui. Né? Primeiro, você tem no regime normal CLT aí, você vai ter, o mínimo que você vai receber da Previdência é 1.621 nesse ano, 2026. E o máximo é 8.475. Então, no máximo, você vai ter na Previdência aqui. Então, você vai, meu amigo, mas eu gasto 15 mil por mês. Você vai ter que ter uma Previdência complementar, porque no máximo você vai se aposentar com 8.475. E quanto é que você contribui? Contribui com 20% desse modelo aqui salarial, tá? Até 8.475 você vai contribuir aqui com, no máximo, 20% desse valor. Tem algumas categorias que contribuem 11% e o MEI em torno de 5%. O que é que isso tem de impacto? Por isso que eu gosto de botar número e os governos não gostam de botar número. Afinal de contas, quando ele coloca, a gente cai na realidade. Por isso que eles não investem em educação financeira, a gente passa a cobrar dele diferente. Então, no passado, vou dar um exemplo aqui, ó, onde está pintado de amarelo aqui, que eu tenho um parente que começou a trabalhar com 18 anos, ó, início do trabalho, 18 anos, se aposentou com em torno de 48, eu botei aqui 49, porque 48 os quebrados, vamos botar 49 anos. Né? Atualmente ele tem 80 anos. O que é que a gente vai entender aqui? Tempo que contribuiu. De 49 para 18 ele contribuiu 31 anos. Está lembrado que eu falei que em média você tinha 20% de contribuição? Né? Ou seja, desses 31 anos, ele fez como se fosse esse modelo, né? Uma poupança de 6,2 anos. Ou seja, 20% de 31. É como se ele tivesse deixado o dinheiro, né, para 6 anos. E, só que ele já, como ele já tem aqui de 49 para 80, já tem 31 anos usando, o que aconteceu? Se fosse uma poupança, que muita gente pensa que deixa uma poupança, ele está usando por 31 anos e só tem aqui 6 anos de poupança. Certo? Então, quem é que pagou esses 24,8 anos, quase 25 anos? Fomos todos nós. Entendeu agora o buraco que tem na Previdência? Claro que a Previdência, para quem tem um valor superior, tem uma correção diferente, né? Mas veja como é que fica o rombo. Né? Por isso que vai acontecendo o rombo da Previdência. Agora, vamos pensar na situação atual. Vamos pegar um CLT aqui, onde o cara começa a trabalhar atualmente, 25 anos, né? Porque eu comecei a trabalhar com 18, mas atualmente eu vejo que as pessoas começam a trabalhar mais tarde, né? Então, 25 para 65, vamos imaginar que ele trabalhou 40 anos, tá? Justamente eu coloquei aqui esse valor para ficar mais perto aqui desses 31 do passado, né? E aí, vai também morrer com 80 anos? Não, a tendência é morrer mais tempo agora, de 85 anos para cima, né? Só que de 40 anos, 20% vai dar exatamente 8 anos que se ele fosse fazer uma poupança.
Então, 8 anos. Ah, mas ficou mais, antigamente era 6. Veja bem o seguinte, os 8 anos menos os 20 que ele vai viver, que é de 65 a 85, ele tem um gap de 12 anos. Agora, só para ficar mais prático da gente entender, como vocês já entenderam esse cálculo, para quem tem aquela contribuição de 11%, gap de 15,6 anos. E para quem tem contribuição do MEI, gap de 18 anos. Você entendeu agora por que existe um rombo na Previdência? Como precisaria ser revisto? E vão ter novas reformas da Previdência. Porque não tem condições de sustentar. Já pensou toda a arrecadação e só para pagar o aposentado, não vai ter nem o cara do funcionário público para dar o dinheiro para o cara. Então é preciso a gente repensar isso. Né? Como vai funcionar, como é que funciona a economia. É preciso ter educação financeira para esse diálogo ser jogado, né, à luz da sociedade e a gente escolher governantes que tenham equilíbrio fiscal, né, que tenham entendimento para não tomar só ações populistas, que é o que está acontecendo hoje. E se o governante, infelizmente, não tiver ações populistas, o povo não vota. Aí ele vai fazendo o que o povo está querendo, só que safunda o país e vai deixar essa conta, essa bomba relógio para o futuro. E para quem? Para quem tem dinheiro, não. Para quem tem dinheiro, o cara vai viver de renda, dos seus negócios. Mas para quem não tem dinheiro, como é que vai viver? Eu imagino que, na pior das hipóteses, o Brasil consiga pelo menos dar o salário mínimo. Mas isso é um grande caos, né? Porque tem gente que está contando com um valor maior e por aí vai. Eu quero mostrar outra coisa, que é o seguinte. Se você acredita que vai se aposentar tão fácil assim, imagina que em 2018 a gente tinha um grupo aqui, esse grupinho aqui, que vai ser mais ou menos de 65 anos, de 20 até 65 anos. Olha como era mais gordo. Isso aqui é a parte de mulheres, isso aqui é a parte de homem. Tá? Olha como era mais gordo. Tinha muita gente e poucos velhos, que era dessa setinha para cima. Então, muita gente contribuindo em idade produtiva e pouca gente recebendo. A previsão em 2060 é essa daqui. Ó. Você não ter tanta gente aqui, porque, inclusive, está diminuindo a taxa de natalidade, as pessoas estão criando mais cachorro, enfim. Né? Em vez de ter filho, porque filho está ficando caro mesmo. E aí, essa mudança social vai fazer o quê? Que tenha mais velhos, porque os velhos estão vivendo mais, mas menos gente contribuindo. Então, aquela conta que eu fiz da pirâmide também não vai fechar, que é o problema da Previdência do Brasil. E aí, outra coisa que eu te pergunto para encerrar é o seguinte: e como andam as contas de quem diz que vai te pagar a Previdência? Porque já que você acredita, olha, vou me aposentar, deixa lá, estou fazendo, está tudo certo, é o governo vai pagar tudo isso. Mas vamos olhar aqui. O governo, a imprensa, uma parte noticia a verdade, que é isso aqui, a dívida bruta, certo, do Brasil como um todo, que aqui muitas vezes só noticiam do governo federal, não bota título público. Ah, olha, a verdade é essa daqui. Ó. O Brasil tem uma dívida bruta hoje em torno de 10 trilhões. Então veja bem o seguinte, e cresce a cada dia, cresce todo mês, todo ano, o governo arrecada mais e cresce a dívida e não para. Por quê? Ele tem que fazer ações sociais para o povo votar. Só que vai faltar dinheiro no final para todo mundo, porque ele não vai conseguir segurar as contas. Então tá aqui, ó, 10 trilhões que o Brasil em 2026 aqui a gente chegou nesse nível de dívida. Então é esse cara que não tem dinheiro nem para se sustentar, que cada dia está precisando pagar prêmios mais altos com juros, quando ele vai pegar dinheiro emprestado, que é justamente no Tesouro Direto, né? Ele vai lá e diz, ó, tá aqui, ó, se alguém quiser me emprestar dinheiro, eu pago tanto. Ele chegou a dar o IPCA, que é a inflação, mais 8 e alguma coisa por cento, e teve dificuldade ainda de encontrar pessoas, porque as pessoas estão com medo. Quando eu estou falando de pessoas de uma forma geral no mundo, com medo do Brasil. Então, enquanto você está confiando que esse cara disse que vai pagar, esse cara está todo endividado, é como se você pegasse um parente seu e diz, não, ó, me presta um dinheiro aí, bota dinheiro aqui que eu vou devolver daqui a um tempo. Bota dinheiro aqui. Né? Na sua aposentadoria eu devolvo. Mas você sabe que esse cara está tostando todo o dinheiro como se não houvesse amanhã. Aí você me diz, será que esse cara vai pagar o que realmente está prometendo a você? Aí eu te pergunto, você acredita que não precisa pensar na sua aposentadoria? Você entende por que eu faço? Já fiz muitos vídeos no canal aqui do YouTube, estou distribuindo em outros canais também, falando da aposentadoria. Né? Porque vai ser cada dia mais difícil. Imagine na sua velhice, quando você já estiver extremamente desgastado pelo tempo, né? Você não tem mais condição de lutar, já está na questão física, né? Bem debilitada, e aí você olha aqui e diz assim, olha, cadê meu dinheiro da aposentadoria? Cadê a minha dignidade? Me prometeram isso aqui. Não era muito melhor que tivesse te explicado isso antes, para você se planejar de outra maneira? É essa a missão aqui desse canal. Né? É te mostrar esse tipo de coisa para que acenda a luz vermelha e você repense sua forma de como vai se aposentar. Então, realmente,
vai ser cada dia mais difícil se aposentar no Brasil, cada dia a régua sobe mais, é como eu disse. No meu caso, eu já tenho 35 anos de contribuição, ia ser com 35 anos, ia ser com 50 e poucos anos, agora já vai para 60 e poucos anos, e eu não sei para onde é que vai parar. E eu realmente, assim, não estou dizendo que a gente não deve considerar a questão do INSS, mas cuidado, porque você pode ter uma surpresa grande, como já aconteceu em outros países, né, de não ter o dinheiro para pagar aos aposentados, ou pelo menos o salário integral. Todo mundo vai receber uma renda mínima e que aí você vai ter uma queda muito grande do padrão. E sem contar que o Brasil é um país sucateado de saúde, segurança e educação. Então, todas as coisas você vai ficar sem dinheiro se você não pensar e ainda sem todos esses pontos que são extremamente importantes para você ter qualidade de vida. Então, repensa isso aí. Compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que está, não, isso não vai acontecer, alguém vai dar um jeito. Então, tá bom, considere esses números e vê se realmente isso não é preocupante. Forte abraço e até a próxima.